Como será que correu o meu projeto de reler Harry Potter? Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje estou aqui com o vídeo final do projeto Vamos Ler Harry Potter, ou Vamos Reler Harry Potter. Eu decidi fazer este vídeo porque eu sinto que este projeto merecia um encerramento assim, comigo aqui a explanar algumas coisas que me ficaram ainda por falar da altura em que reli os livros, e senti que merecia também para vos falar com vocês e saber qual foi a vossa experiência aí desse lado. Eu confesso que quando comprei os livros e decidi fazer a releitura, eu não pensei que corresse tão bem como correu. Tudo bem que houve meses em que eu me atrasei a fazer as opiniões, a ver os filmes e etc, mas eu adorei reler Harry Potter. Harry Potter para mim foi daquelas séries que eu não sei como é que entrou na minha vida, eu já perguntei à minha mãe, mas ela também não se lembra. Portanto, é daquelas séries que eu sei que entrou na minha vida e que fez a diferença. Eu sei que fez o mesmo com muita gente também leu Harry Potter a primeira vez de uma forma muito entusiasmante, e é de facto uma das minhas maiores memórias da minha infância e adolescência, porque o Harry Potter entrou na minha vida, eu andava para aí no 4º, 5º ano, eu não me lembro muito bem. E a partir daí eu fui levando o Harry Potter ao longo da minha vida. E eu lembro muito bem que o último livro saiu quando eu estava no 12º ano, portanto era o último ano do Harry na escola, que não foi à escola, né? E era o meu último ano no meu secundário, portanto eu sei que me marcou muito ali tudo aquilo, o encerramento de um ciclo para mim, o encerramento do ciclo do Harry Potter. E eu lembro-me que foi muito importante ao longo dos anos eu ir lendo os livros e ir vendo os filmes no cinema, porque era o meu momento de família. Portanto, a primeira vez que nós fomos ao cinema ver o Harry Potter, eu já tinha contado a história à minha mãe umas 300 vezes. Eu andava literalmente atrás dela, enquanto ela limpava a casa, a contar-lhe aquilo que estava a acontecer no livro. Portanto, quando fomos a primeira vez ver o Harry Potter, eu lembro-me que o nosso cinema lá em Águeda é muito grande, é daqueles cineteatros muito grandes, e ele encheu. Portanto, aquele cinema deve ter enchido muito poucas vezes, para ir no Titanic e no Harry Potter. Eu lembro que nós ficámos no balcão, lá em cima, já não havia bilhetes, portanto, quando a minha mãe comprou, tinha que se comprar com antecedência, senão aquilo esgotava. Quando a minha mãe comprou, já só havia bilhetes lá para cima. E eu lembro-me que foi muita gente que eu conhecia, foi muito emocionante, toda a gente adorou, os meus pais também gostaram imenso, e eu lembro-me que ao longo dos anos houve várias vezes em que nós fomos ao cinema ver os filmes, e portanto é das minhas maiores memórias de infância. E quando eu decidi comprar os livros e reler, eu sabia que ia ser bastante nostálgico, eu sabia que ia ter uma outra visão sobre os livros do que tive a primeira vez. E isso aconteceu, porque realmente nós estamos mais atentos e estamos mais críticos com certas coisas, e aquilo que achávamos de uma maneira vamos achar de outra. E o mais engraçado também é que o que eu achei de uma maneira, outras pessoas que leram ao mesmo tempo que eu acharam de outra, tiveram outros sentimentos a ler o livro. Isso é tão bom de ver. Gosto muito quando as opiniões são contraditórias, não por serem más, mas porque é isso que significa ser leitor, é olhar para o livro e para a forma como a autora escreveu de formas diferentes, porque nós somos todos diferentes, olhamos para as coisas de forma diferente. Por isso é tão bom fazer este tipo de projetos, ir lendo com outras pessoas, ter opiniões. Eu tenho opiniões maravilhosas nos comentários desses vídeos de pessoas que leram e que gostaram de determinado aspecto, e que é tão bom. E eu fico mesmo feliz por ter tido as pessoas que estiveram a acompanhar-me desse lado desse projeto, nos comentários, que comentaram sempre. E portanto fiquei mesmo muito feliz por reler e por trazer ao meu 2017 essa parte da minha vida que me diz tanto, e que eu quero mesmo que passe para outras pessoas, porque eu acho que é uma série que é muito boa, foi muito bem escrita, e que eu acho que vai agradar a muita gente que ainda não leu Harry Potter. Portanto, leiam, eu recomendo muito. Passando então um bocadinho à história e àquilo que eu gostava que a J.K. Rowling voltasse a escrever. A J.K. Rowling neste momento... houve um vídeo em que disse que a J.K. Rowling estava a seguir que eu tinha medo que a J.K. Rowling seguisse o caminho do futuro, e houve umas pessoas que disseram, e houve uma pessoa que disse que ela já tinha seguido com o Harry Potter and the Cursed Child e a Criança Amaldiçoada, mas eu não considero esse um livro da J.K. Rowling, porque para quem não sabe, esse livro foi originalmente escrito pelos dois autores dessa peça de teatro. A J.K. Rowling colou-se depois, não sei se sabem disso. Portanto, eu acho que ela se colou para voltar à ribalta. E isso eu já explanei no vídeo em que falo disso. Portanto, ela para mim não escreveu aquela peça de teatro, ela colou-se lá um bocadinho para dar o aval e para aquilo ter sucesso. E portanto eu não considero que isso seja a J.K. Rowling, que foi uma fanfiction que alguém decidiu escrever. Ela está a ir pelo Fantastic Beasts and Where to Find Them, e isso sim, eu sei que tem muita mão dela e que tem muito o dom dela, e esses filmes estão
enverdar um bocadinho por uma história paralela, porque se passa na América e com os feiticeiros americanos, mas também vai trazer muito do passado, principalmente no próximo filme, com o Grindelwald e o Dumbledore. Portanto, eu estou muito curiosa para ver como é que a autora vai desenvolver essa história, se nos vai contar tudo aquilo que nós estamos aqui à espera enquanto fãs, porque realmente a história do Dumbledore e do Grindelwald não é muito explanada nos livros, mas nós ficamos a perceber que existiu ali muita coisa e que eles realmente tiveram uma história juntos, e isso eu vou gostar com certeza de ver. Mas eu gostava de ver muito mais coisas pela J.K. Rowling. Eu confesso que não sou muito fã que a autora vá para o futuro, mas era muito fã se a autora fosse para o passado. E há muitas histórias que eu acho que seriam muito interessantes de serem tratadas. A criação do Marauders Map, o mapa dos salteadores, Sirius, o James, o Lupin e o outro, o Baixinho, que eu nunca me lembro o nome. Eles criaram o mapa e era tão interessante saber a história da criação mais aprofundadamente, um livro sobre essa criação, sobre a amizade, sobre aquilo que eles faziam enquanto amigos, a forma como o Lupin, enquanto lobisomem, influenciou essa amizade, os tornou mais amigos ou menos amigos. Portanto, eu acho que seria muito interessante a autora também explanar isso, explicar melhor isso, fazer com que a coisa, eu acho que um livro, nem que fosse um livro muito grande, mas um livro não tão, um pequeno livro, pequena novela, seria muito, muito interessante. Portanto, eu acho que a autora podia ir por aí. Outra coisa que eu achava muito interessante a autora fazer um livro mais planado seria então sobre a criação das casas de Hogwarts, dos seus fundadores, as suas características, o que os levou a fundar a escola de Hogwarts, porque é que eles decidiram fazer a escola com várias casas. Portanto, essa história do background que eu acho que é muito interessante, pelo menos no livro em que é explanada a história de cada um dos criadores das casas, as histórias são muito interessantes e eu achava que a autora poderia ir também um bocadinho por aí, pegar nessa parte, escrever alguns livros sobre isso, a história de Hogwarts. Portanto, eu achava isso muito interessante. Tal como também nós conhecermos um bocadinho do background de várias personagens que aparecem no livro. Eu sei que isso também é explanado um pouco em algumas histórias que foram publicadas agora no Pottermore, que eu também já li, principalmente a história da professora McGonagall. Portanto, no entanto, eu acho que isso poderia vir para papel, poderia vir para um papelzinho para nós termos connosco. E para além disso, eu gostava de ver explanada a história, por exemplo, dos pais do Harry Potter, porque há uma coisa que nunca foi falada e que eu, por acaso, fez-me luz nesta releitura, foi os avós do Harry Potter do lado do pai. Nunca são falados, pois não. É que ele tinha os tios Dursley, que também não tinha avós, só tinha os tios. Mas não tínhamos os pais do James Potter, portanto, gostava de que me explicassem, se por acaso isso foi falado nos livros e eu não a percebi ou não a apanhei, que me explicassem aí. Mas o passado dos pais do Harry Potter, o passado do Snape, que nos é explicado um pouco nos livros, mas que não é totalmente explicado, um livro muito dedicado a ele, uma personagem que é um pouco heroína naquilo que poderia ser a personagem mais horrível da história, que acabou por ser uma heroína e que acabou por nos tocar muito nesta história. A professora McGonagall, que também tem uma história muito interessante naquelas pequenas histórias de Pottermore, que eu achava que podia ser ainda mais explorada. E tem tantos, os fantasmas da escola, o Hagrid, que também nos é contado um bocadinho da sua história, mas que pronto, podia ser um bocadinho mais planada. Acho que estas personagens são de uma riqueza tamanha que poderiam ser explicadas e explanadas agora se calhar num tom mais adulto, num livro não tão infantil como foi o Harry Potter, mas num tom mais adulto, porque muitas das crianças, que na altura muitas das crianças ou muitos jovens que na altura acompanharam Harry Potter são agora adultos. E seria tão interessante termos um livro mais adulto, com essas histórias, com aquilo que foi, com o passado. Acho que iríamos gostar imenso, eu pelo menos iria adorar, iria gostar muito mais do que saber o futuro, do que o que se passou a seguir. E acho que o passado é tão mais rico, e acho que a autora tinha muitas capacidades para o fazer, e acho que seria muito, muito bom da parte dela, e brilhante da parte dela. Por isso, eu torço para que um dia ela tenha essa ideia, ou que ouça o meu vídeo. A ver se ela ainda se lembra de português, possa fazer então esse meu pedido. E é isso. Espero mesmo que tenham gostado de acompanhar o Harry Potter desse lado. Foi, sem sombra de dúvidas, um projeto que eu gostei muito de fazer e que eu quero ver se daqui para a frente faço mais, que são projetos longos, onde eu acompanho uma grande série durante algum tempo. E este foi muito bom porque eu pude acompanhar a série e rever os filmes, perceber agora muito mais as diferenças, perceber se gosto mais dos livros ou dos filmes, e gosto muito mais dos livros. Leiam os livros, que são muito bons.
recomendo vivamente que leiam os livros. E é isso, espero que tenha despertado esse bichinho desse lado de lerem os livros, que tenham gostado de me acompanhar e que se sintam cada vez mais também em casa comigo para poder fazer estes projetos. Por isso espero que tenham gostado, espero que também tenham gostado de reler Harry Potter e digam-me nos comentários o que é que vocês acham desta minha ideia da autora trazer alguns personagens mais antigos e as suas histórias mais antigas para livros um pouco mais adultos, para nós também voltarmos a viver essa aventura que é Harry Potter. E é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!